Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro, mais uma noite de partilha, um dia de partilha. É um prazer estar com todos vocês aqui, meus amigos, Renato, meu amigo Wagner e meu amigo Dalton também. É bom estar com todos vocês aqui nesse tempo de leitura do Evangelho, né? Olha que maravilha, faltou o da poltrona. Ô, da poltrona, é bom estar com você também. Beleza, Fernando de Mocó. De Mocó. Fernando Mocó. Rocha. Boa noite, Wagner. Boa noite aos irmãos e irmãs, graça e paz. Todos sejam muito bem-vindos para o nosso desfecho da leitura do Evangelho de Marcos, hoje capítulo 16, né? Que Deus nos abençoe, sopre o seu Espírito sobre nós e em cada um de nós, aonde estivermos, quando estivermos vendo, né? Que sejamos escatológico ele, né? Abençoados. Sempre, né? O nosso podcast é atemporal, né? Olha que porque vai ficar lá. Enquanto Jesus não vier, vai estar lá na internet. Caiu na internet, tá no mundão. Já era. Isso aí, Renato. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Fernando, Wagner. Boa noite, Dalton. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É sempre bom, né? Estarmos aqui para fazer essa leitura comunitária e encerrar o evangelho que parecia que não ia acabar nunca mais, né? Gente do céu, A gente descobriu na prática o que é o evangelho eterno de Jesus Cristo. Chegamos ao final do Evangelho de O Marcos. Wagner já estava agoniado, hein? O Wagner já morreu no terceiro episódio. Ele não acredita como ele permitiu Virar chegar a isso. um ano e meio de leitura. Jesus da glória. Isso porque era o menor evangelho, hein? Se fosse Mateus, Lucas ou João. Era 2 anos e meio. Esses dias conversando com o pessoal da faculdade, eu descobri algumas coisas que eu falei assim, meu Deus do céu, se a gente fosse por esses caminhos, ia ser 4 anos e meio só de metade do Evangelho de Marcos. Deixa quieto sair também. Aí os irmãos não iam aguentar, faculdade, né? Deus me livre. Deixa lá com ele. Já ia trazer o Evangelho do Nicodemos. Olha lá, né? ele não esqueceu ainda, né? Aí, ele Dalton. não esqueceu, gente. Ele não esqueceu. Dalton, você não baixou pra ele não, Dalton? Me ajuda. Mas eu não sei se ele assistirá ou se ele está assistindo a gente hoje, quando esse vídeo estiver chegando até ele, né? Nosso irmão Ítalo. Mas depois, nós estamos já no episódio, acho que número... Vixe, 3.500. Número... alguma coisa, eu não lembro agora. 70 e tralalá. Se nós colocarmos ele no Hotmart lá para o Ítalo venda, compra. O Ítalo compra os 55 episódios assim instantaneamente. Porque ele é o menino que compra curso pela internet, online, viu? né? Online. Vai se formar. Ele vai se informar. Curso livre. Ele comprou lá 45 episódios das Bem-aventuranças, lembra, né? Só bem-aventurança. Só Bem-aventuranças, né? Enfim. Agora pronto. Tem gente com conteúdo nesse mundo aí. Meu Deus do céu. É uma brincadeira interna, gente. É uma brincadeira interna. Ítalo, a gente te ama, tá? É verdade. Mas hoje nós chegamos então ao final do Evangelho de Marcos, capítulo 16. Mas antes da gente fazer a leitura, fazer as nossas considerações iniciais, passar para o nosso escriba para fazer as suas... O resumista. as suas impressões do que até aqui aconteceu, né? Muita coisa. Muita coisa, né? Muita coisa. Mas vamos ser gratos por esse tempo. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está conosco, que esteve conosco. Cada um que ao longo, Senhor, de todos esses episódios nos acompanhou, passou, Senhor, aqui por esse bate-papo e de alguma forma foi edificado. Deus, eu quero te agradecer pela vida de todas as pessoas, Senhor, que diretamente tem nos ajudado e tem nos incentivado a continuar falando e pregando, ensinando e meditando na sua palavra, Pai. Amém. Obrigado pela vida do Renato, do Wagner, pela vida do Dalton, por nossas famílias. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmão Wagner, irmão Renato, e aí? Chegamos ao final. E aí, Wagner? Não é aí, não. Do capítulo 16. E agora nós precisamos ser
inseridos e contextualizados, porque tem gente que está chegando agora Olha, no então nosso... volta lá 78 70 episódios casinha. atrás. Pega lá 1 ano e meio atrás. Quanto que é, Dalton? 61 episódios. Hoje é 61? Nós estamos no episódio de número 62, hoje. Então volte aí 61 casinhas. 4 vezes mais, né, do que o Evangelho. Já ia ver. Você ia ver fazer isso? a conta já. Quanto mais ou menos a gente demorou por cá? 62 Pessoal, dividido por 16, 3,8. Aí, tá vendo? Quase Por 4 vezes capítulo. mais. Por capítulo, né? Meu Deus do céu. Mas foi um tempo muito gostoso. Demais. Né, a gente brinca, mas foi Não, legal. demais. Gostoso ler do jeito que a gente leu, sem pressa. Pra que ter pressa? A vida já exige tanta pressa da gente pra tanta coisa. Chegar no horário, sair no horário. Pra que ter, né, pressa? Ó, Olha aqui. Depois de 62, ele... ó o milagre. Olha aqui, corta aqui pra mim, Não, corta vai, aqui Essa pra mim. não. Dalton. Essa Corta foi. aqui pra mim. Corta aqui pra mim. Gente, se tem uma pessoa aqui que quando fala de ler com calma, a gente começa a dar risada, essa pessoa chama-se... É o nosso WLLC. Luiz Ladeira. O nosso Wagner Luiz Ladeira Calderano. E ele é rapidinho porque ele tá sempre na ladeira correndo, sabe? Fazia tempo que eu não ouvi essa bobeira. Ó. Eu ouvi isso no ensino fundamental. Ele tava, desde aquela pregação, ele tá Tá esperando guardando, pra guardando. largar uma. Mas Besta. Não, eu tava dizendo que é bom ler do jeito que a gente leu, né? Senta na ladeira. Mas é um Esse cabeçudo. bicho é uma orelha. ai, gente. Quem tá conosco, quem tá chegando agora, não se aveste não, porque é assim mesmo, tá? É, porque se chegar agora, ver essa baboseira toda, vai falar, "Ih, vamos sair desse lugar aqui, que esses caras aqui são Você sérios. não fala nada da Bíblia, né? Esses caras são sérios, não. Mas vamos lá. A gente chegou no capítulo 16, mas até o capítulo 16 teve essa jornada aí, né, que o Fernando tá Rindo até relatando, agora. rindo até agora, que durou mesmo 1 ano e pouco, 1 ano e alguns meses. Mas que foi uma caminhada edificante, bem legal, né? De mergulho no Evangelho de Marcos. Foi uma leitura muito saudável, né? Na última gravação que nós fizemos, a gente terminou o capítulo 15, que era ali o sepultamento de Jesus. Aparece aquela personagem, o José de Arimateia, membro do Sinédrio, mas tá querendo rir ainda, cara. Ele não tá conseguindo se segurar. Aí você me quebra, irmão. Como é que eu vou falar aqui? Sangue da aliança. Espírito de chocarrice, né? Vai tomar uma água lá fora. Vai. É que nem os Vai lá professores dar fazem uma isso, passeada Vai dar lá. uma passeada. Desculpa, gente. Não, tá desculpado. Segura aí. O José de Arimateia, esse cidadão que era do Sinédrio, então judeu, importante, que teve que... o evangelho aqui, o Marcos vai dizer que ele corajosamente foi até Pilatos, né? Então tem alguns desdobramentos do porquê dessa coragem, né? E uma delas que eu acho que a gente falou no episódio anterior é que ele era judeu, estava no dia da preparação, véspera da Páscoa, e o judeu não podia ter contato com o gentil, né? Senão ele, por regras do judaísmo, ele ficaria fora da celebração da Páscoa. Mas ele corajosamente foi lá e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, né? Para dar um enterro digno a Jesus e não deixar ele apodrecendo na cruz. Isso até surpreende Pilatos, o texto diz, né? Mas ele já faleceu, porque costumeiramente as pessoas crucificadas ficavam até dias na cruz, né? E Jesus foi questão de horas. E ele é o dono da vida, né? Ninguém tirou a vida dele, ele a deu. Então legal, ele dava a legal. ela na hora que ele quisesse, no momento que ele quisesse. Então é isso, né? No final ali as mulheres observam de longe aonde Jesus é sepultado, e é esse o texto que nós gravamos na semana passada. Para mais detalhes, é aquilo que eu sempre digo: volta uma casinha, assista lá, que vai ter
palavra de edificação para você, para nós, para o nosso coração. E a gente chega no capítulo 16, e aí eu convido vocês a acompanhar a leitura comigo, para a gente desenvolver um pouquinho a reflexão desse texto. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Acho que até aqui, né? Acho que foi. Acho que até aqui. Depois a gente continua a leitura para encerrar a nossa reflexão. E aí, Né, Fernandinho? Fernandinho? Já que você estava todo serelepe aí, vamos começar aqui os comentários. Gente, é bom rir. É bom. É bom rir, é muito bom rir. O Evangelho nos faz... Alegra a nossa alma. Alegra a nossa alma. Mas, enquanto Ligeiro. você lia, Wagner, algumas coisas vinham à minha memória, porque a gente tem a inserção do capítulo 16, a presença, então, das mulheres surgindo no texto, e acho que no episódio que estava só eu e você, eu falei sobre a presença feminina no texto, né, a partir do capítulo 15, né, vai começar a tratar disso, né, a presença feminina, as mulheres sendo importantes aqui no contexto da ressurreição, e me parece, e acho, né, que é muito importante tocar nesse assunto, né, porque embora a gente estejamos falando de um texto, de uma recuperação, né, de uma imagem que era perdida, que é a imagem da mulher no primeiro século, né? A Bíblia, ela faz essa recuperação de maneira muito brilhante, coloca a mulher no seu devido lugar, dando a ela a importância, o protagonismo do anúncio da ressurreição. Sim. Para todas as pessoas, né? E a gente vê nesse episódio da ressurreição, inclusive da crucificação, essas características de recuperação. Aonde eu quero chegar com isso? Voltando um pouquinho, quando você fala, por exemplo, do José de Arimateia, ele oferecendo o sepulcro para Jesus, ele mais do que reconhecer, não essa não é a palavra, ele de certa forma, ele vai contra os poderes de então, porque o crucificado perde toda a sua autonomia e os seus direitos. Não sei se vocês comentaram sobre isso. O indivíduo crucificado, ele perde toda a sua autonomia e todos os seus direitos. Ele não tem direito mais à terra. Se ele foi crucificado por um crime e ele era uma pessoa que possuía alguma coisa, tudo que ele tinha se torna propriedade de alguém, de outro, do império e daí por diante. E aí nós temos aqui Jesus, o crucificado pelo império,
que perdeu todo o seu direito. E nós temos, então, o sacerdote religioso que, de certa forma, peita o sistema, que não poderia oferecer um túmulo para um dos crucificados, porque geralmente era jogado no lixão, não era nem enterrado, eles não eram nem enterrados, eram jogados no lixão. Virava comida de urubu. Virava comida de urubu. A gente tem aqui o José de Arimateia indo até o Império, indo até Pilatos, contrariando, como vocês mesmos disseram já, toda a sua tradição, mas devolvendo ao corpo de Jesus, ao corpo do crucificado, aquilo que ele não tinha direito. Aquilo que ele não tinha direito. De ser sepultado. De ser sepultado, de ter lugar, ele não tinha esse direito. Como crucificado, ele não tinha esse direito. Sim. Bem como as mulheres não tinham os seus direitos e nem o seu lugar nesses contextos todos. Então, a gente tem aqui na morte e na ressurreição um resgate de direitos para todos aqueles que perderam as suas oportunidades. As mulheres estão aqui nesse contexto recuperando, sendo restauradas por uma ação divina. Porque elas, então, serão essas protagonistas, inclusive, elas vão ter protagonismo e voz que os discípulos não tiveram, porque o texto você não vê os discípulos aqui planejando cuidar do corpo de Jesus, planejando dar a ele a dignidade que ele merecia, porque na cabeça das mulheres Jesus estava morto, de todo mundo estava morto. Então, você não tem os homens discípulos, Pedro, Tiago, João, nenhum deles dizendo, por que nós vamos fazer com Jesus? Imagina. Temos um grupo preocupado aqui. Correu, né? Preocupado. Sim. E elas vão ser beneficiadas com esta preocupação. Que mesmo na morte elas estão seguindo Jesus. Sim. Mesmo na morte elas estão sendo gratas e estão correspondendo ao que Jesus foi e ao que Jesus representava. Sim. Mesmo com esse cenário de desesperança, porque até esse momento, até chegar ao túmulo, a ressurreição era uma incógnita. Ah, sim. E aqui não tem esperança de ressurreição. Aqui nenhuma. Elas foram cuidar do corpo que está morto. Total. Não está lá indo fazer uma oração com óleo para Jesus levantar. Então, a expectativa é outra. Então você tem no texto muitas coisas bonitas acontecendo. Desde a devolução da dignidade ao corpo, sim, a manutenção dessa dignidade do corpo dentro do túmulo pelas mulheres, tudo está acontecendo aqui. Sim. Então, a morte e a ressurreição de Jesus é um evento que extrapola todas as coisas, que é a restauração de tudo, é o início de tudo. Enfim, é um texto maravilhoso que apresenta para nós, então, essas figuras emblemáticas aí, né? Eu dei a volta lá em... Foi lá em Pederneiras e voltou. Voltei, mas... É muito legal o texto, é que nem a gente comentava, eu acho que é bem interessante porque você tem no texto o detalhe da unção do corpo, que parece que Jesus em algum momento ficou sem, né? Porque não teve enterro, né? Não teve cortejo, não teve carpideira, não teve ninguém chorando, não teve todo aquele ritual, não teve nada disso. Jesus foi para a cruz, perdeu tudo esse direito, né? Então, a honraria que se faz a alguém que morre em memória do corpo, da pessoa, de toda aquela tradição e tal, se perdeu. Só que é legal porque, por mais que elas vão cuidar do corpo, Jesus lembra que a mulher ela já tinha ungido ele lá, né? No nardo, exato, lá, o perfume aromático. Ele diz, ela está fazendo isso para me preparar para o dia da minha morte. É bem interessante porque você vê que, ao mesmo tempo que sai de uma cultura deles, não sai, né? Sai não saindo. Porque Jesus vai cumprindo toda essa cultura
religiosa e, ao mesmo tempo, a honra com o corpo, né? Que é isso que você disse, que precisava, assim, a minha tradução diz embalsamar o corpo, né? Que não era mumificar, que não era dar para as pessoas ali dentro de um ritual em que você colocava dentro do caixão dele coisas que munissem ele para outra vida, não é nada disso, né? Até porque tinha essa crença. Numa tradição egípcia e tal, mas na ideia judaica, a ideia era cuidar do corpo e fazer com que o corpo fosse honrado a partir de um perfume, a partir disso que as mulheres vão lá fazer com o corpo dele, né? Sim. Isso tinha sido 2 dias antes, né? Porque lá no capítulo 14, que ele é ungido em Betânia, diz que faltava 2 dias para a Páscoa. E aqui já é a ressurreição, né? É o domingo de Páscoa. Então, esse episódio já preparou Jesus para esse momento, né? Sim. Então, essa intenção das mulheres aqui é legítima no cuidado, mas na profecia ela já tinha sido cumprida, né? Na unção de Jesus, né? Mas muito bem, aí é o domingo, bem cedo, elas chegam lá, no nascer do sol, se dirigem ao sepulcro, mas elas têm uma preocupação, né? Que é quem vai remover a pedra para elas do sepulcro. Porque elas tinham observado no dia anterior o local onde era o sepulcro e como que ele foi isolado. Então elas já tinham noção do tamanho da pedra, do tamanho do problema que elas iam enfrentar, né? E elas foram, então, questionando entre elas. E aí a gente comentou isso, né? Tirando assim do contexto e aplicando, não tirando do contexto, mas aplicando o texto para nós, que às vezes quando nós estamos tão ansiosos, tão preocupados com alguma questão, a gente só enxerga o tamanho do problema. O tamanho da pedra, né? O tamanho da pedra. Então elas foram discutindo o tamanho do problema, né? Não como resolver, mas esse é um problema muito grande. Então, às vezes, a ansiedade, o medo rouba de nós a paz, a segurança e a fé, inclusive a fé, né? Então, foi isso que a gente já conversou, né, no culto aqui de quinta-feira, sobre os anseios que nos cegam de Jesus, que tiram o olhar de Jesus. Inclusive elas, vocês já disseram aí, elas sucumbiram ao Messias judaico. Elas sucumbiram à ideia do Messias restaurador de Israel, porque elas foram para ver um corpo, para cuidar de um corpo. No texto, pelo menos, nós não temos a informação de que uma delas tinha a esperança de encontrar ele lá vivo. Não. Ninguém compreendeu por completo, antes da ressurreição, ninguém compreendeu por completo. Elas continuaram nas tradições judaicas. Elas compraram óleo, né? Para isso, né? Exato. Sim. E dentro do judaísmo clássico, a gente tinha os fariseus que acreditavam em ressurreição, mas que também, por serem fariseus, eram a minoria, né? Tinha outras classes, como os saduceus, que não acreditavam, né? Então, havia entre os discípulos e os seguidores de Jesus alguns que talvez acreditassem em ressurreição, mas que não manifestaram a fé, segundo os evangelhos, e os outros que talvez a gente pode fazer uma inferência de que tinha mais essa tradição dos saduceus, que não acreditavam mesmo, porque foram lá para cuidar do corpo. Os discípulos mesmo já tinham abandonado a rede do evangelho, porque já voltaram a pescar, né? Nos outros evangelhos a gente tem essas informações. Então, sucumbiram, né? Cederam à ideia desse Messias que não era Jesus. Então, a fé que Jesus depositou, ou que trabalhou para depositar no coração dessas pessoas, sucumbiu, porque elas não tinham mais esperança na ressurreição, né? Estavam preocupadas com o tamanho da pedra. E é legal que, no decorrer da leitura, se a gente vê o versículo 4, tem uma tradução, a minha fala assim: mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Tem uma tradução que diz assim:
ao levantarem os olhos, viram que a pedra grande já não estava lá. Então, quando o anseio toma conta, quando o medo toma conta, para o cristão, para aquele que crê em Jesus, a gente tem que elevar os olhos para o céu, né? Para Jesus, para a cruz, que a gente vai ver uma luz no fim do túnel, vai ver uma pedra sendo retirada da frente, né? Então, acho que isso é um pouco de aplicação do texto, né? Quanto ao fato histórico, é esse fato. Elas estão indo a um sepulcro e ninguém entra num sepulcro feliz, ninguém entra num ambiente de morte sem receio, né? E elas estão adentrando esse lugar de morte, mas elas vão ser surpreendidas pela vida. E isso que é legal, né? Isso que é legal. O que eu acho que é legal a gente lembrar também, que a situação de Jesus estar morto tem uma importância para que ele vá fazer aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, que ele vence a morte, né? Então, é um movimento para provar a humanidade de Jesus. Então, se prova a partir da morte também, né? É um dos elementos para você dizer que Jesus morreu e como homem, a gente tem que ter toda essa narrativa que vai atestar que ele estava na cruz, alguém pegou o corpo de Jesus, tirou da cruz, levou para o sepulcro, e aí a gente sabe que Jesus está morto. E a condição aqui é de morto ainda, até elas encontrarem com ele, ou os discípulos encontrarem. E aqui a gente tem uma mensagem dizendo assim, olha, ele ressuscitou, né? Porque ninguém achou o corpo, Jesus ressuscitou, beleza, mas até aqui, onde nós estamos lendo, ele está morto. E aí tem a importância de Jesus vencer a morte, tem toda aquela ideia de ressurreição que o Wagner falou, mas não numa ressurreição dos últimos dias, mas uma ressurreição de restauração da humanidade, e aquela coisa toda. Então, essa narrativa para provar que Jesus estava morto, ela tem que estar bem compreendida e escrita do jeito que Marcos e os evangelhos escrevem, para poder comprovar também a humanidade de Jesus, que foi fiel até a morte. Então, essa narrativa não é uma coisa solta, né? Ah, não, Jesus morreu, as mulheres foram lá, sem importância, né? Porque a gente às vezes não encontra dificuldade nas explicações dentro de textos, porque a gente gosta de uma coisa mais teológica, a gente expande o comentário e tal, mas ela tem um lugar central no Evangelho. Para dizer que Jesus ressuscitou, ele tinha que ter morrido, né? Tinha que ter encontrado a morte, tinha que ter vencido a morte, como o último inimigo a ser vencido. Então, não é uma narrativa solta, não é uma coisa que não tem intenção teológica também, mas tem a sua importância para o cristianismo, porque Jesus, como Wagner sempre diz, né, e ele falou isso na última quinta-feira, Jesus nasceu, morreu, mas ressuscitou, né? Então, essa é a importância do Evangelho, né? É interessante que o texto então segue, né? Que elas enxergam, elas veem a pedra removida, né? A pedra é muito grande e tal. E entrando no túmulo, viram lá um jovem sentado ao lado, né, direito, vestido de branco, né? Vestido de branco. E ficaram atemorizadas, né? Amedrontadas. E ele, porém, lhes disse: não tenha medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde tinham colocado, né? Eu li, agora não me recordo onde, meninos, me ajudem a lembrar. É muita informação nessa cabecinha. Tem muita coisa solta ali. Ultimamente está tudo solto mesmo. Peço a Deus que me dê a oportunidade de um dia começar a conectar as coisas. Mais 50 anos. Mais 50 anos. Mas eu li, e eu não sei se vocês abordaram isso aqui com o pessoal, a respeito... Certeza não. Não, né? A respeito desse jovem, que é essa representação do novo diante do velho, né? Tem uma linha teológica de uma leitura dos pais da igreja que olha esse jovem
como essa representação do novo em relação à antiga aliança, né? Essa nova experiência que vem com a ressurreição, que é esse novo momento do Novo Testamento, né? De uma aliança nova de frente a uma aliança antiga, né? Alguns colocam essa forma de ver esse moço jovem no texto, dando a ele um tom, né, de passagem, de mudança. É interessante porque é o que a narrativa vai seguir fazendo, né? Exatamente. Ele anuncia e depois as outras vão anunciando e a gente segue anunciando, né? Porque geralmente você tem nos textos, né, imagens como de Elias, de representações de pessoas mais velhas, né? Não, esse é Moisés. Então você tem outras representações que te traz um imaginário de um ancião. Você tem os anciãos que estão diante do trono e daí vai. E aí você vê na narrativa, e acho que de maneira exclusiva do Novo Testamento, né? No Antigo Testamento você não tem essa referência de anjos novos, jovens aparecendo, né? Detalhe do novo não. Desse detalhe você não tem no Antigo Testamento, mas você tem no Novo Testamento. Então, por essa inferência, né? Que alguns colocam isto como essa indicação do novo chegando para romper com o velho, né? É a nova aliança frente à velha aliança. Esse jovem representa isso, né? Mas Legal. o fato é que elas ficam atemorizadas, né? Sim, tem essa... O texto ele é carregado de luz e de novidade. Porque quando a gente começa ali, a leitura fala do primeiro dia da semana, bem cedo, o nascer do sol, aí um jovem... Percebe? Tem essa intencionalidade de trazer o novo, que de fato é novo. Jesus é esse que venceu a morte, é o primeiro a ressuscitar. Depois dele, a gente vive nessa fé e nessa esperança de que nós, assim como ele nós o veremos e também seremos como ele na eternidade, num corpo glorificado, diferente. Tá certo que isso aqui não está aqui no texto, já é a nossa teologia, né? Mas a gente consegue enxergar isso claramente no texto, né? Lendo, é o novo, é o novo. Jesus é aquele que rompe com a morte. Elas entraram num ambiente de morte, mas de repente elas se deparam com a vida. E assim, não é à toa que elas estão amedrontadas, porque elas se depararam com um jovem vestido de branco e que falava e que não estava ali quem elas esperavam encontrar. Rapidinho. Claro. Eu ainda lembro das imagens, né, que a gente vê de anjos, como a gente comentou. Sim. Você tem imagens de anjos no Antigo Testamento que são escandalosas, né? Sim. Ezequiel e tal. Eu acho que para ela ter se assustado, elas se assustaram com talvez a aparência, né? Porque ele era um jovem moço, mas pode ser que ele tinha algo parecido com Moisés, com a face resplandecente, alguma coisa assim, porque a narrativa tá especificando o que elas viram, né? Um jovem e tal. Não tem detalhe. Ou elas ficaram assustadas com o corpo não estar lá, né? Sim. Não, e quando a gente lê ali um jovem vestido de roupas brancas, é a descrição do evangelista, da qual ele ouviu das mulheres, porque ele não estava ali. Exato. Né? Então, talvez aonde chegou a caneta, mas talvez as mulheres viram algo mesmo que... Sim. E na hora de relatar, não relatou, ela estava brilhando, estava vestido... Aparência de um jovem. O fato é que no ambiente de morte, a gente, num cemitério, num sepulcro, ninguém vai entrar felizão. Nossa. Você vai entrar triste ou você vai entrar amedrontado, porque não é um ambiente comum. Uhum. Elas, então, têm esse medo dobrado, né? Porque se deparam com um jovem. Por isso que acho que a primeira palavra dele a elas é: não tenha medo. Né? Porque em momentos do terror, do desconhecido, diante do novo, a gente precisa muitas vezes ouvir: não tenha medo.
né? Não tenha medo. E a gente já falou em outros momentos que a Bíblia está recheada de não tenha medo. Sim. Tem pelo menos um para cada dia do ano. Não temos, né? Não temas, não temas. Depois eu fui até dar uma pesquisada. Será que ninguém ainda teve essa sacada de fazer um devocional não temas? Mas já tem, já existe. Dê um Google lá e tem. Inclusive pela CPAD. Legal. Eu falei, mas que nem Lucas. Lucas empreendeu escrever o Evangelho e ele foi honesto, né? Eu sei que alguns já escreveram, mas eu vou escrever também. Eu falei, poxa, é uma boa ideia, né? Escrever um devocional, todo dia um não temas contextualizado no texto bíblico. Porque se tem um para cada dia, dá para você ir lá, ler o texto e escrever. Fica a ideia aí para os meus pastores. Para vocês. Ele tem a ideia e nós escreveremos. Faça assim, cara. Tá vendo, gente? Ele tem a ideia. Ô, Dalton, me e ajuda. Nós escreveremos. Poxa. Não. Cada um escreve um. Agora já mudou. Aí, beleza. Legal. Mas não é legal, né? Mas vamos lá. Aí ele fala, não tenham medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Aí é a mensagem que muda a história. Ele ressuscitou. Não havia quem havia ressuscitado. Ele ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho, né? Você comentou aí que eu comentei, acho que na quinta-feira, mas eu fiz isso na ceia domingo. Na hora de tomar o cálice, Jesus nasceu, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Ele encarnou, ensinou a gente a viver, ele morreu por nós, até o fim nos amou, mas ele não ficou preso nesse sepulcro, ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, seria mais um líder religioso no máximo, mas ele ressuscitou, ele é Deus, né? Então, essa mensagem é poderosa, ele não está mais aqui, pode ver onde ele foi posto. E aí vem o acréscimo da mensagem. Agora que vocês sabem que ele ressuscitou, vocês não precisam relatar essa experiência que vocês estão tendo. Vocês precisam ir lá para os discípulos, inclusive Pedro, e dizer para eles, vai para Galileia, que ele já está indo na frente, vocês vão encontrar ele lá. Isso é muito interessante, né? É legal, né? É muito legal porque você vê o interesse de Jesus no Pedrão que está fora da cena, né? O Pedro saiu da cena lá quando negou. Estava no capítulo 14 ele saiu da cena. E as mulheres estão acompanhando, e eles falam, agora você precisa ir lá e avisar Pedro. Eu acho muito legal, porque você vê que Jesus quer conversar com Pedro, ter o encontro. É claro que tem toda a questão de Marcos estar narrando a partir de Pedro, da memória de Pedro, do discípulo que aqui está dentro de uma região que ele é proeminente e tal, beleza. Mas a gente tem a relação com o Pedro homem, que é o Pedro que... não falei para você que você ia negar? Não parece? Né? Jesus de forma alguma vai ao encontro de Pedro falando isso. Acusando. Jesus de forma alguma. De forma alguma. Jesus não chega para conversar com Pedro desse jeito. E aí, tem diversas possibilidades da gente aplicar isso, mas o que eu acho muito legal é Jesus ir ao encontro da pessoa que falhou, que errou, que negou, mas não ao encontro dessa pessoa para acusar, mas para acolher ela, né? E aí Jesus encontra com Pedro, a gente tem um encontro no Evangelho de João, e Jesus de forma alguma já chega rasgando. Jesus vai conversar com Pedro. Sim. E vai fazer Pedro entender o que é que de verdade está acontecendo dentro dele. E ele vai dizer, não, Jesus, você sabe, né, o que está acontecendo. Jesus não rejeita ninguém, né? Não. Jesus não fecha as portas para ninguém. Aquela máxima aqui do Brasil, moderno, recente, bandido bom é bandido morto, não cabe no Evangelho de Jesus. Pecador morto, pecador bom é pecador morto, a gente estava tudo lascado. Exato, Sim. não ia sobrar um. E a gente poderia colocar para um contexto religioso, né? Pecador bom é pecador excluído, né? Que a gente viu que pecou e a gente joga para fora. Porque essa é a máxima. Essa é a máxima do Evangelho. Então, não, ele não é puro para estar entre nós. Então ninguém poderia estar, só Jesus e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o resto a gente joga fora. Aí você tem esses detalhes que são sensacionais do texto, né? A ressurreição, o interesse de Jesus pelo Pedro
perdido no seu próprio remorso e sei lá o que mais, arrependimento, tristeza, angústia, por ter feito o que fez, né? Eu tenho para mim que ninguém erra e ninguém machuca, no fundo, querendo fazer aquilo de fato. Acho que são reações, né? São reações. Pedro, no fundo, não queria ter negado Jesus. Não queria ter negado Jesus. Pedro, no fundo... Vontade voluntária, não. Não, ele queria ter mantido a sua palavra lá atrás, de ir até o fim, e, se necessário fosse, entregar a própria vida por Jesus. Essa era a vontade de Pedro. Só que o Pedro humano ele negou. E o Jesus divino perdoa. Jesus divino perdoa. Só que tem esse lance interessante do texto, que Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai falar para eles o seguinte, vai falar com as mulheres, o anjo vai falar com as mulheres, e vai dizer o seguinte, vão para Galileia. Jesus poderia ter iniciado esse processo de reencontro em qualquer outro lugar. E de missão, né? Podia ali em Jerusalém, não era o centro? Exatamente. Só que ele vai para o lugar da missão, né? Ele começou. Vocês vão começar onde eu comecei também. Então, o alvo está na missão. Nós vamos ver isso mais pra frente, né? E aí no também versículo 15 ele vai falar, vão pro mundo inteiro aí pregar o evangelho. Agora sim, né? E é interessante porque ele desloca, né, o lugar onde a coisa religiosamente acontece. Exato. Porque ela acontece onde? No templo, em Jerusalém, no lugar onde o Davi estabeleceu e tal. Mas Jesus diz assim, não, eu vou encontrar com vocês em outro lugar. Na Galileia. É legal isso, porque esse deslocamento está mostrando para as pessoas que não é Jerusalém que determina as coisas, né? Esse novo acontece fora, né? Exatamente. Não acontece, não vai usar as mesmas estruturas de poder que a gente tem em Jerusalém para o evangelho. A coisa mudou. O poder não é esse poder opositor, é o poder que está acolhendo esses que caíram pelo meio do caminho, esses que disseram que ia até o fim e não foram, esses que negaram, esses que ficaram talvez olhando de longe com medo e que talvez abandonaram a rede do evangelho e disseram, não, vamos voltar a pescar, que a vida acabou, Jesus morreu, nosso sonho de restaurar Israel morreu junto e vamos voltar para a vida. E o pior... o texto está dizendo que, à medida que elas foram falando, ninguém acreditava nisso. Nós vamos ler. Ninguém acreditava nisso. Sim. Então, gente, ir para a Galileia, para encontrar alguém ressurreto, meu irmão, vamos, venhamos e convenhamos. E pelo assombro delas, e pelo o susto que elas estão, não dá para entender, né? Você imagina, alguém chega desesperado, dizendo, ele falou que Jesus ressuscitou. Aí a gente tem que dar crédito pro Tomé mesmo. Mas quem disse? O que aconteceu? Não, eu não vou acreditar nisso. Entendeu? O relato de Marcos diz que elas estavam tremendo e assustadas, saíram. Elas fugiram do sepulcro. Ninguém foge se não tiver numa situação de medo, de pavor. E ninguém foge convicto de uma mensagem. Dizendo que elas estavam com medo, né? E não contaram nada a ninguém. Não, e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Então elas... Aí a gente continua a leitura. Mas se você olhar para o medo delas e para o susto delas, você não acredita em alguém que está contando alguma coisa para você desse jeito. Você olha e fala assim, calma. É normal não acreditar. Calma. Vocês tiveram alguma visão maluca, né? Sei lá, se está fora de si ou coisa desse tipo, né? Mas o contato com o sobrenatural causa mesmo esse espanto, né? A gente vê nas experiências bíblicas do Antigo, do Novo Testamento, que as pessoas se curvavam diante de anjos, e anjos falavam assim, eu sou seu conservo, levanta, né? O Isaías, ai de mim, vou morrer agora, que eu vi um anjo, imagina você ver Deus, né? Então, a experiência com o sobrenatural, ela causa espanto, assombro, ela atrai
e ao mesmo tempo ela repele, né? Porque é uma experiência nova. Então essas mulheres fugiram amedrontadas. E aí a gente precisa continuar a leitura para terminar esse capítulo, certo? Certo. Versículo 9. Quando Jesus ressuscitou... Ele desceu a ladeira agora. Soltei o freio de mão agora. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Nossa, é lindo demais. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Chegamos aqui na igreja do século XXI por conta disso aqui. Ó. Gente, isso é lindo demais. Isso é lindo Bacana, demais. né? É lindo porque o texto, a todo momento, mostra essa tentativa, né, dos discípulos de se manterem na incredulidade, só que aí Jesus vem e renova a fé deles apenas com a sua presença. Sim. Ele se mostra, e ao se mostrar, a incredulidade cai. Ao se revelar, a incredulidade cai. Sim. E o evangelho de Marcos é sucinto nisso, né? Porque aqui tem muita história nos outros evangelhos. É. Tem os 2 do caminho de Emaús. Em Lucas, né? Exato. Os detalhes da... Tem vários detalhes. Tem muito. Aqui eles estão lamentando e chorando. No outro evangelho diz que ele chega no cenáculo com as portas fechadas. E A caverna. Exato. Então tem muito. A caneta de Marcos é de fato sucinta, né? É. Ele faz É o Marcos Wagner. Ele é uma benção. Esse homem eu vou te falar, viu, meu? Eu acho muito interessante quando a gente começa falando primeiro sobre a ênfase que o Evangelho dá, voltando ao que o Fernando disse no começo, a ênfase que ele dá às mulheres. É interessante porque a primeira questão que ele diz aqui, depois que ele aparece para as duas, ele aparece para Maria Madalena. Uhum. Essa questão é interessante porque eles ressaltam o fato dela ser essa mulher que Jesus expulsou o demônio. Pode ser visto por alguém de uma forma pejorativa, mas eu acho que é legal porque você vê que, mesmo que a pessoa tenha um passado que não é tão bonito, Jesus vai ao encontro dela, restaura a vida dela e não deixa a vida dela solta, né? Porque, tipo assim, olha, eu fui lá, encontrei ela, restaurei a vida dela, mas e agora? O que vai acontecer? Parece que Jesus volta para confirmar isso que o Fernando estava dizendo assim, olha, não importa, se vão lembrar de você como uma mulher que tinha 7 demônios e que eu restaurei. O que importa é que eu continuo, né? Cuidando de você, acrescentando a fé a você, me apresentando a você diante da incredulidade e não dando importância ao que as pessoas estão pensando a respeito dela. Porque tanto ela, quanto Pedro, quanto qualquer um desses que se afastaram de Jesus diante da ressurreição, Jesus podia chegar quebrando tudo. Porque o que Jesus censura aqui é a incredulidade. Sim.
porque eles não creram nem nenhuma das mulheres, porque quem está dando o relato é as mulheres, e a gente precisa lembrar que as mulheres não eram, o testemunho das mulheres não era levado em consideração. Exatamente. Então, diante de tudo isso, é a mulher que tinha demônio antes, talvez se ela não está vendo coisa de novo, Jesus morreu e ela não voltou a ver coisa de novo. E aí, quando Jesus chega, Jesus restaura, ou seja, Jesus não só valida a ressurreição, Jesus valida o testemunho. Jesus valida a mensagem. Aí Jesus está dizendo, não, elas vieram e disseram que que eu tinha ressuscitado, vocês não acreditaram, então estou aqui para validar a mensagem delas. Eu acho que é muito significativo a gente pegar a narrativa de Marcos e perceber que Jesus está dando a voz para as mulheres e restaurando a fala delas, validando o testemunho das mulheres, não dizendo assim, não é só os homens que vão pregar. O que as mulheres estiverem falando também, vocês acreditem no mesmo pé de igualdade, porque quem está validando a mensagem dos homens e das mulheres sou eu. Eu acho que é simples, é você perceber essa restauração da importância do testemunho de todos. Não é só de um grupo específico, né? Não, de forma alguma. E como é difícil acreditar numa mensagem nova, né? Como é difícil, porque é nova. A ressurreição de Jesus é nova. Mas Jesus não queria surpreendê-los com a ressurreição, porque Jesus veio falando no decorrer do caminho. Mas primeiro vem o testemunho das mulheres e o texto diz, não creram. Depois vem o testemunho dos dois, do caminho de Emaús. Não creram. Né? Há quem diga lá que são dois homens, mas há quem diga que é um casal. Sim. Whatever, não, tanto faz, né? Não importa. Tinha um homem ali, né? Eles também não creram. Então Jesus vem e censura a incredulidade e a dureza do coração deles. E me parece, desculpa, Wagner, não sei se eu estou errado, mas Maria Madalena é a única que vai, aqui no texto, né? Na leitura, Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ela via e que tinha sido visto por ela, não acreditavam. Então, nessa história toda, a única que me parece dar o primeiro testemunho da ressurreição, convicta de que de fato era Jesus, sem apavoro, é Maria Madalena. É Maria Madalena. Sim. Os discípulos que fizeram milagres, que fizeram isso, que fizeram aquilo, estão nessa pegada que você está falando. Desculpa, Wagner. Não, imagina. Inclusive tem um texto, não sei de quem, que fala desse pioneirismo da Maria Madalena. Ela é muito importante. Ela é considerada, acho que no círculo oriental da igreja cristã, como a primeira discípula de Jesus mesmo. A discípula que... Agora eu não lembro o texto, quem escreveu, mas eu sei que tem esse texto. Legal. E a igreja oriental enfatiza, né? A igreja ortodoxa não tem esse papel dela, né? Então, Jesus vem e censura a incredulidade. Depois da censura, Jesus os orienta. Vá pelo mundo. Prega o evangelho a todas as pessoas. Ou seja, vocês vão sair da Galileia? Então, a Galileia não é Jerusalém. Jerusalém é o berço dos judeus. É o berço da religião que opera hoje. Não, vocês vão sair da Galileia porque do jeitinho que eu comecei, o evangelho não é exclusivo de um povo. O evangelho é para o mundo. É para todas as pessoas. E aí, eles de fato, me parece que a partir desse momento aprenderam, né? A ficha caiu, a descrença deu lugar à fé. Sim. Né? E a missão dá-se início aqui, depois de toda essa primeira orientação, e depois Jesus fala dos sinais que acompanharão aqueles que falar em nome de Jesus. Né? E é um sinal que a gente obviamente respeita quem acredita de forma diferente, mas a gente acredita que são sinais que se manifestam na humanidade, inclusive nos tempos atuais. Não é só para o tempo de Jesus, curas, libertação de espíritos demoníacos. Isso é para o nosso tempo. Isso é para o nosso tempo. Sim. Jesus continua dando sinais e provas do seu poder a quem Ele quiser e
quando Ele quiser e usando a igreja. Nós, discípulos, Sim. nós somos esses enviados, né, para uma missão, e quando nós estamos debaixo dessa autoridade missionária, né, de falar em nome dele, ele se encarrega de fazer grandes coisas. O texto diz que e o Senhor cooperava com eles. Coitadinho de nós, se quiser fazer alguma coisa no nosso nome, no nome da nossa igreja, nós estamos enrolados. É o Vai ser Senhor. que nem aqueles caras lá que, eu conjuro você, Espírito, Levaram- no Deus de Paulo, no Deus... Apanha junto. Tomaram um cacete. Não, você que não tem intimidade com Deus, não. E não dependa dele. Ele que não coopere com você, não, que você vai ver onde você vai parar. Eu acho que tem uma imagem de Atos aqui, né, no finalzinho, né? Opa. Porque essa ideia de cooperar, de falar em línguas e tudo, parece que ele já dá um salto à frente, né? Dizendo que, olha, vocês vão para todo mundo, vão pregar o evangelho. É claro que quando a gente chega no livro de Atos, no primeiro capítulo, você tem ainda Jesus com eles, né? Uns 40 dias ali, ele volta um pouco o relato, depois eles recebem a descida do Espírito Santo, recebem o Espírito Santo, e aí depois eles vão falar em línguas. E parece que o finalzinho do texto aqui está bem amarradinho com o evangelho. Eu acho legal, achei bacana o finalzinho do evangelho de Marcos. E a gente não tem dúvida que aqui é o testemunho, né, do narrador, né, falando e transmitindo toda essa mensagem, porque essa experiência realmente é uma experiência que se cumpre, que se concretiza. A gente é fruto de muitas delas. Nós somos frutos de muitas delas. No domingo à noite, aqui na igreja, uma irmã que passará a frequentar a nossa comunidade, ela, pastor, eu já fui curada, eu tinha um nódulo e não tenho mais, sumiu. Os médicos disseram que aconteceu assim, eu fiz exame 2 vezes, tal, e o médico disse, olha, isso só pode ser obra de Deus, não tem outra explicação, vai para casa. E a mulher foi operada, no sentido, tinha lá uma cicatriz, aparecia no exame, no raio-x lá que ela fez, que alguma coisa aconteceu com ela. Então, Deus faz coisas assim. Sim. Deus opera desse jeito. E se a gente não cresce nesse poder milagroso de Deus em determinados momentos, a gente estava perdido, gente. Estava perdido. Porque se formos só racionais, o mundo não tem jeito mais, as pessoas não têm mais jeito, está tudo já sentenciado à destruição. A gente precisa dessa esperança. E essa esperança é movida, obviamente, por essas experiências que testificam esse poder de Deus. Mas o texto vai encerrar dizendo que, de fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu. Oh, gente, que coisa linda! E sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Pessoal que está Amém. em casa, você sabe o que significa isso aqui? Acabamos o Evangelho de Marcos. Não acredito. Amém. Que o Senhor coopere conosco na missão de começar um outro livro. Que Deus abençoe a cada um que tem nos acompanhado, tem sido aí generoso conosco, né? Porque Nos ouvir, né? Haja paciência. 62 episódios, vocês conosco até hoje. Nós somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe. E eu espero que isso atravesse barreiras, fronteiras, enfim, chegue a todos os cantos desse mundo, né? Porque esse é o nosso desejo. Exatamente. Que essa mensagem libertadora alcance a todos os corações, a todos os irmãos e irmãs, amém, onde quer que estejam, amém, nesse mundo. Amém. Nesse mundo. Esse é o benefício das nossas redes sociais, da internet, da globalização, que a gente use isso e Deus sopre nas nossas palavras
e elas sejam como flechas no coração das pessoas aí no nome de Jesus. Amém. Amém? Seja louvado. Gente, é isso. Eu quero agradecer aqui primeiramente a todos os meninos que nos ajudaram em Sempre. todos esses dias. Sempre. Uma gratidão aqui em especial ao Dalton que está conosco aqui hoje. Obrigado, Dalton. Obrigado Deus por sua abençoe. generosidade. Ao Ítalo, que está sempre conosco. Azulejo. Ao Lucão, Lucão. pai de multidões. Abraão. né? O Abraão. nosso pai de multidões. Camarada não brinca, não. Ele faz filho logo de 2 por leva, né? Duplicado. 2 por leva, né? Vamos ficar grávidos. Quantos são? 2. E assim vai. O cara quer encher e multiplicar sozinho. Sozinho ele multiplica a terra, né? Que Deus abençoe Pensa. você, Lucas. Todos que estão conosco, que já estiveram, passaram por aqui. O Abner, que já esteve aqui também. O Abner. Cada um que veio cooperar conosco, né, nas gravações. Fabinho, William, enfim, todos, né? O Rafa, que já gravou conosco aqui. Verdade. Todos. Que Deus abençoe a todos Amém. esses irmãos. E obrigado, meus amigos, Wagner e Renato e Wagner, pela parceria. É nozes. Muito bom, né? Opa, Muito bom, muito bom. É isso, vamos encerrar? partir para a próxima. Partir para a próxima e espero que nesse mesmo bate-canal, Bate-horário. bate-horário, Para mais 120 episódios. mais 120 episódios. 2 anos de leitura. Um ano, né? Vamos tentar criar coisas novas, oferecer mais recursos e tentar fazer com que você se sinta mais aqui dentro. Esse é o nosso objetivo. Trazer você para mais perto de nós e fazer com que você se sinta mais próximo daquilo que nós estamos falando, né? O nosso desejo é que todo mundo estivesse sentadinho aqui, a gente com café aqui, conversando sobre tudo isso. Quinta-feira. Quinta-feira é esse dia. Quinta-feira. Mas é isso, gente. Vamos agradecer a Deus? Amém. Vamos Quem sim. propõe orar aqui? Deus bendito, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa jornada no Evangelho de Marcos. Obrigado, muito Jesus. enriquecedora, muito saudável para nós, muito saudável para aqueles que nos ouviram e nos ouvirão. Eu peço que isso que o Fernando disse aconteça, Pai, que Amém. a gente alcance multidões de pessoas, mas que a gente alcance aqueles que precisam, Senhor, de uma mensagem esperançosa para o seu coração, restauradora, uma mensagem de vida, Pai, para aqueles que nos ouvem. E é o desejo do nosso coração. Nós viemos aqui, nos dedicamos, lemos e damos o nosso tempo, e o nosso desejo é esse, é que as pessoas sejam alcançadas Amém. pelo teu evangelho, pelo teu amor e pela restauração, Pai. Esse é o desejo dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Deus Amém. abençoe a todos vocês. Esperamos Deus vocês abençoe. até o próximo episódio. Opa. Quer dizer, ao próximo episódio não. Ao próximo tema, né? Próximo livro. Próximo livro. Sei lá. Fiquem atentos aí às nossas redes sociais. Vamos divulgar em breve. Vamos entrar num período aqui sem o podcast, né? Mas você que chegou agora, se você acha que não tem nada o que fazer, fica aqui conosco mais 1 ano e meio lendo o Evangelho de Marcos, né? Que maravilha. E Volta. se cansou do Evangelho de Marcos, vai para as Bem-aventuranças, Tem mais bastante 25 coisa lá. episódios, né? Foi 25 episódios das Bem-aventuranças. No Sermão do Monte, coisa né? lá. Sermão do Monte, Sermão perdão. do Sermão do Monte, Monte. Sermão do Monte. Sermão do Monte, desculpe-me. Sermão do Monte, né? Caramba. E se você também quiser ouvir mais, tem o Evangelho de João com o nosso irmão Renato. E temos cartas Tessalonicenses 1, 2, Filipenses, Exatamente. Colossenses, Efésios. Efésios. Com o sábio de Efésios aqui, ó, entrevistado. Verdade. Olha que bênção. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês nos ajudem, partilhe esse nosso conteúdo, curta os nossos vídeos, comente e vamos converter inscritos para o nosso canal, né? Maravilha. Converta inscritos para o nosso canal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.